Fala, meus raminhos, tudo bem com vocês? Estamos de volta falando sobre história da igreja e hoje, continuando aqui a nossa sequência nos 5 solas, vamos falar sobre sola fide, tá? Nós vimos nas aulas anteriores como a Igreja Católica Romana se desviou do simples Evangelho de Cristo, conforme está revelado nas Sagradas Letras, e vimos que um ponto central defendido por todos os reformadores foi que as doutrinas e práticas da Igreja de Cristo precisavam estar de acordo com a Escritura somente, o que mais tarde ficou conhecido como sola Escritura, aula essa trabalhada aí em uma das aulas anteriores. Tivemos 2 aulas complementares, mas o sola Escritura foi trabalhado, tá? Agora nós veremos o ponto da reforma que foi primeiramente levantada por Martim Lutero, que era sobre como o pecador era justificado diante de Deus. E a contestação de Lutero foi que a justificação era um ato de Deus mediante a fé somente, sem as obras, sem a participação do pecador e também da mediação da igreja, tá? E esse ponto veio a ser chamado mais tarde de sola fide, né? Um dos estandartes da reforma protestante. Então, em suma, a diferença estava na palavra somente, tá? Já que Roma não negava a fé em Jesus como necessária para a salvação, mas o problema era no somente, tá? Então, vamos começar aqui entendendo o conceito católico. Então, se você quiser apontar aí no seu caderno, coloque aí a justificação no catolicismo da Idade Média, ok? A justificação no catolicismo da Idade Média. Então, em linhas gerais, a Igreja Católica ensinava que a justificação era um processo que acontecia durante o tempo de vida do católico, a partir do batismo e depois pela prática dos sacramentos, com a mediação da igreja, é lógico, né? Então, a justificação era um processo vitalício, que era dirigido pela igreja e que dependia das obras praticadas pelo pecador. E quando nós falamos da visão dessa igreja medieval, né, que foi misturando aí a justificação e a santificação como um único processo, Deus não declarava o pecador justo, né, que era o ato declaratório judicial, né? Deus tornava justo num processo que durava a vida toda, tá? Então o católico dependia da fé e no ensino da igreja para receber a graça de Deus por meio dos sacramentos, das quais já foram trabalhados nas aulas anteriores, tá? Volto a dizer, a Igreja Católica não negava que Deus justificava o pecador e que ele dava a vida eterna. Isso aí eles até ensinavam. O problema estava na maneira como essa justificação acontecia, tá? Então, como é que isso era visto no catolicismo? Trocando em miúdos aqui para vocês poderem entender e guardarem esses pontos que, julgo eu, que são pontos extremamente importantes para vocês guardarem aí, tá? Então vamos lá, comigo aí, eu vou falar sobre os primeiros pontos e vocês vão fixando aí, tá bom? Bem, primeiro deles seria a questão relacionada ao batismo com água benta, que o pecador recebia, né, que era chamado de graça infusa, e que haveria de acompanhar a vida do pecador por toda a sua vida para ajudá-lo a praticar o que era necessário para obter a justificação plena ao final de sua vida, tá? Aí, com base nessa graça infusa, o pecador participava com fé nos sacramentos da igreja. Ele era ensinado sobre o crisma, né? Então, nós chamamos isso de ser crismado, que era uma cerimônia também chamada de confirmação, um dos sacramentos da igreja, na qual era confirmado na graça do batismo e preparado para prosseguir, né? Ele também tinha que participar da missa, credo que ali ensinava que Cristo
era oferecido pelos nossos pecados mediante o ministério dos padres e dos sacerdotes, os quais, pelas palavras da instituição, transformavam a hóstia e o cálice no verdadeiro corpo de Cristo, pelo qual ele recebia perdão, né? Que é a doutrina da substanciação. Nós trabalhamos isso com vocês também em uma das aulas, certo? Falamos um pouquinho na segunda aula, mas enfatizamos de forma um pouco mais clara quando nós começamos a falar sobre o sola scriptura, né? Legal. Mas ainda relacionado a essas posições, ele tinha que passar pelo confessionário, né? Ele tinha que regularmente se confessar ao padre, né? Que ministrava sobre ele depois também as recomendações de penitência que o pecador deveria seguir, né? Isso era base regular e ele tinha que seguir, era mandatório. Agora, em relação à pessoa, né, que estava doente, próximo da morte, como é que funcionava, né? Na igreja medieval, igreja católica, a pessoa recebia aquilo que nós chamamos de extrema unção, que era ministrada por um padre, usando o óleo consagrado, pelo qual recebia perdão de pecados antes de morrer. E mesmo depois da morte, o católico devoto continuava dependendo da igreja de forma plena, porque de alguma forma, né, que eles entendiam ser bíblico ali, né, eles recebiam remissão ou diminuição dos seus sofrimentos no purgatório. Trabalhei com vocês na aula complementar um pouco sobre isso, né, sobre aquela lei um pouco mais abrandada, né? A gente trabalhou isso, até fez uma analogia de alguém que é punido por cometer algum crime de trânsito, tá? Que era uma forma de dar uma aliviada na punição, né? Então você pagava e estava tudo certo, né? Um perdão que era concedido pelo Papa para os que estivessem no purgatório, para que pudessem sair dali mais rapidamente possível, tá? Era esse o sistema de justificação do pecado no catolicismo medieval. E ainda continua exatamente o mesmo, uma vez que a Igreja Católica não aceitou a reforma protestante, e apesar da reforma, foi endurecendo o seu coração de forma um pouco mais robusta e a sua posição ainda mais enfática lá no Concílio de Trento, segunda aula, chamado Concílio da Contra-Reforma, que aconteceu na Itália lá em 1545 a 1563, tá? Muito bem, já falamos bastante, né, sobre essa realidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem nas aulas anteriores, que eu acho que é importante a gente trabalhar isso, tá bom? Legal, então nós vamos agora falar, escreva aí no caderno de vocês, ou apontem no notebook ou no celular. Vamos falar um pouco sobre a descoberta de Martinho Lutero, tá? A descoberta de Martinho Lutero. Então, isso aqui foi uma introdução para a gente continuar a nossa aula de hoje, tá? Legal. Então, todos sabem, Lutero era um monge agostiniano, professor de teologia lá na Universidade de Wittenberg e durante um tempo ele já vinha lutando para, de alguma forma, alcançar a justificação diante de Deus dentro do sistema que ele seguia, que era o sistema da igreja medieval, né, do catolicismo medieval, que nós já descrevemos nas aulas anteriores, né? Então, em suas próprias palavras e bem conhecidas palavras, eu quero aqui, então, citar palavras de Lutero. Abro aspas, diz Lutero: minha situação era que, embora fosse um monge impecável, eu estava diante de Deus como um pecador com a consciência perturbada e não tinha confiança de que meu caráter o satisfaria. Noite e dia eu ponderava a respeito disso. Fecho aspas. Então tá aí uma frase de Lutero sobre a luta interna que ele guerreava consigo mesmo, né? Católico, devoto e fiel, próprio Lutero, ele descobriu, estudando a Carta aos Romanos, que o pecador é justificado diante de Deus pela fé somente, e não mediante as obras
que ele mesmo fizesse, ou pela mediação da graça de Deus através dos sacramentos da igreja e através de todos os ritos que nós já conhecemos. Então, ele percebeu que o sistema católico de salvação não tinha uma fundamentação bíblica, né? Não tinha um amparo nas Escrituras. E essa descoberta, baseada na leitura de Romanos, capítulo 1, versículo 17, fez com que Lutero se sentisse como que adentrando o paraíso em suas próprias palavras. E o ápice dessa indignação que Lutero foi nutrindo para si, né, contra o sistema de salvação pelas obras, foi quando o camarada Papa Leão, que estava precisando do negocinho, né, para construir a Catedral de São Pedro lá em Roma, enviou os vendedores de indulgências pela Europa afora. Aí a gente tem, né, o conhecidíssimo Tetzel. A gente falou bastante sobre ele, né? E isso fez com que Lutero ficasse a flor da pele, né? Aquela frase maravilhosa do bichinho Tetzel, né? Quando a moeda cai tilintando no cofre, a alma sai voando do purgatório. Aí foi essa prática corrupta de extorquir dinheiro que revoltou Lutero e o levou a fixar as 95 teses nas portas do castelo de Wittenberg, dando início então à Reforma Protestante, lá em 1517. Então, a descoberta de que o pecador é justificado pela fé somente levou então Lutero e outros reformadores a rever todo o ensino e prática da Igreja Católica, tendo a Bíblia como a sua referência, tá? Agora aponte aí no seu caderno a diferença entre católicos e reformados nesse ponto que nós estamos trabalhando, tá? A diferença entre católicos e reformados nesse ponto. Então, a doutrina protestante da justificação, ela difere da Igreja Católica Romana, principalmente em 3 pontos. Então, primeiro ponto, escreva aí. A justificação é concedida como um ato declaratório e judicial de Deus, em distinção da santificação, que é um crescimento gradual. Espera aí, volta um pouquinho em tudo que eu falei e anote, não tem problema. Esse aí é o primeiro ponto, tá? A justificação é concedida como um ato declaratório e judicial de Deus, em distinção da santificação, que é um crescimento gradual. Perfeito. Segundo ponto, a fé é concebida como um ato de confiança do coração e da vontade, em contraste com a crença teórica e de submissão cega à Igreja Romana. Terceiro ponto, os reformadores seguiram o ensino do apóstolo Paulo, especialmente em Romanos e Gálatas, enquanto os católicos apelaram principalmente para Tiago, capítulo 2, versículo 17 ao 26. A solução é fornecida pelo próprio Paulo, abro aspas, citando Gálatas 5:6, né? Em Cristo Jesus, nem a circuncisão tem valor algum, nem a incircuncisão, mas a fé que opera pelo amor. Gálatas 5:6. Perfeito. Agora, o que significa sola fide? Como o nome já diz, né? A expressão em latim, né? Somente a fé, né? E tinha essa ideia de dizer que é somente a fé que salva o pecador, tá? É por meio dela, né? Então, positivamente, que o pecador é justificado de seus pecados mediante a fé em Jesus Cristo. Tá? Eu já vou trabalhar negativamente para vocês poderem entender. Então, nesse ponto, a justificação é um ato de Deus pelo qual ele imputa ao pecador que crê a própria justiça de Jesus Cristo, de forma que não há mais nenhuma condenação para aquele que crê em Jesus Cristo. Esse é o ponto, dentro da vertente positiva. Agora, negativamente, a expressão significa que essa justificação é feita por Deus somente por meio da fé do pecador
e não por meio de suas obras, entre elas, praticar os sacramentos católicos, caridades, esmolas, veneração de imagens, peregrinações aos locais santos e uma vida reta, honesta e justa. Tá? Agora, o ponto central do sola fide exclui esforço qualquer do homem, tá? Méritos, boas obras, práticas religiosas, piedade, religiosidade, legalismo religioso e por aí vai, tá? Ou seja, qualquer outra coisa baseada no pecador não funciona, não rola com sola fide, tá? Esse é o ponto principal do sola fide, do somente a fé. Então a base bíblica para isso é o ensino consistente, né, geral das escrituras de que o ser humano é um pecador, né, que necessita de um salvador, que tem uma natureza corrompida pelo mal e que está debaixo da condenação de Deus e se inclina naturalmente a fazer o mal antes que ele tenha o desejo de fato de fazer o bem. Então assim, é impossível, né, que ele alcance por conta própria, mediante os seus esforços pessoais, o perdão de seus pecados e se torne então justo diante de Deus. Isso é o que era ensinado pelos reformadores sobre sola fide, somente a fé, tá? Agora escrevam aí no seu caderno os motivos pelos quais essa doutrina foi destacada na Reforma. Os motivos pelos quais essa doutrina foi destacada na Reforma, e eu sigo aqui, tá bom? O ensino de que o pecador é justificado pela fé somente, ela acaba recebendo um grande destaque durante esse período de reforma protestante por alguns motivos, das quais nós já até trabalhamos, né? E chegou até a ser considerada como uma das doutrinas mais importantes da reforma, né, o seu fundamento, sem a qual a Igreja de Cristo não poderia subsistir nem por uma hora. Isso são palavras de Lutero, né? Quando ele vai escrever os seus escritos sobre o assunto. E a sua importância se deve ao fato de que, sendo a verdadeira, né, verdade de Deus na Escritura, e expõe o catolicismo romano como sendo uma igreja falsa, que se desviou do ensino bíblico, que durante séculos ensinou um falso evangelho meritório, é que ela se destaca, tá? Isso aí é fantástico a gente enfatizar, porque o sola escritura e o somente a fé, o sola fide, é uma das doutrinas que foram ensinadas durante o período de reforma protestante que mais trouxeram oposição, né, aos reformadores. Então, essa doutrina se torna tão necessária que o sistema católico de justificação mediante os sacramentos e mediação da igreja, ela se colocou de cócoras, não teve jeito, tá? E todos os reformadores insistiam de que não se tratava de uma doutrina nova que Lutero e até mesmo eles estavam inventando em tempos mais modernos da época em questão. Os reformadores insistiam que essa doutrina da justificação pela fé somente era tão antiga quanto o próprio Evangelho, né? Tendo sido ensinada não somente pelo próprio Senhor Jesus, como por todos os seus apóstolos, especialmente pelo apóstolo Paulo, na carta usada aí pelo próprio Martim Lutero para enfatizar a sua conversão, e também a carta aos Gálatas, tá? Além disso, essa doutrina foi ensinada também pelos os pais da igreja, né? Período da patrística, que eu expliquei para vocês a diferença, né? E por que eu expliquei a diferença naquela rápida informação que eu ofereci a vocês em áudio também aqui no grupo, levantada por um aluno, né? Que ele fez uma citação de um reformador e dizendo que era um pai da igreja, e eu tive que explicar para eles aquelas informações que eu apliquei com vocês também, tá? Então, eu gostaria de pelo menos concluir essa parte com vocês aqui, que esse foi o ponto central dos reformadores, que eles queriam não vamos rachar a igreja e vamos abrir um ministério. Não era isso, né? Eles queriam reformar a igreja católica, né? E que ela então abandonasse o que não fosse bíblico,
que submetesse somente às escrituras, o solo escritura, e voltasse então ao evangelho simples ensinado por Jesus, seus apóstolos e os pais da igreja do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto século, finalzinho do sexto século aí, tá? Beleza. O que se entende por fé? Somente a fé. O que se entende por fé? Note aí. O que se entende por fé? O entendimento católico era que a fé é uma decisão humana e que pode ser exercida a qualquer momento pelo católico devoto, né? Considerando que no batismo a pessoa recebe o poder e a graça suficiente para crer nas promessas do evangelho. E essa fé era nutrida pelo ensino e pela pregação ministrada pelos sacerdotes romanos, pelos padres e a lista aí desses homens aí, tá? Embora, né, o catolicismo romano não negue a queda do homem, né, e o fato dele ser pecador, ele acaba acreditando que mediante a água do batismo, cada pessoa é capacitada para exercer livremente o seu livre-arbítrio, a palavra que os arminianos mais gostam, né? E assim acreditar nas promessas do evangelho. Então, poderemos dizer que nessa visão católica do homem, né, ela é uma visão teológica que nós chamamos de semi-pelagiana, tá? Tomando como referência o ensino do monge Pelágio. Nós vamos ver um módulo sobre patrística, tá? Pelagião, Pelágio. Pelágio, vocês vão ouvir bastante sobre Pelágio, tá, pessoal? Pelágio, ele foi um herege, né? Bem sem vergonha, tá? E foi combatido por Agostinho. E é muito interessante, né? Porque Pelágio ele viveu entre os séculos IV e V, né? E Pelágio, eu poderia até dar uma pincelada rápida aqui, não estava no meu radar, mas eu posso dar uma pinceladinha para vocês, só para vocês não ficarem aí, digamos, com pontas soltas, né? O que Pelágio ensinava? Ele ensinava basicamente que o homem ele nasce em uma condição moralmente neutra, ou seja, sem o pecado original. Então, assim, ele é dotado plenamente do livre-arbítrio, de modo que sozinho, ou seja, sem a graça de Deus, ele é capaz de decidir entre o bem e o mal. Então, isso significa que o ensino de Pelágio nega a doutrina acerca do pecado original, e para o pelagianismo, que é essa seita, essa doutrina que foi ensinada e é ensinada pela Igreja Católica Romana de certa forma, por isso que chamamos eles de semi-pelagianos, tá? O pecado de Adão prejudicou apenas ele mesmo. Então, dessa forma, a raiz do pecado e sua culpa não foram transmitidas aos seus descendentes. Então, tudo isso significa que para o pelagianismo, cada pessoa nasce exatamente na mesma condição de Adão antes da queda, ou seja, completamente bonzinho, inocente da corrupção e da culpa do pecado, tá? Legal, vou voltar para a aula aqui que não é para a gente falar sobre patrística ou sobre apologética. Vamos voltar para o sola fide aqui, tá bom? Para esse ponto relacionado aos estandartes da reforma protestante, tá? Bem, falando sobre esse ponto, né? A igreja da época rejeitou essa doutrina, né? Da salvação pela fé somente, com base no ensino bíblico exposto magistralmente por Agostinho e por Pelágio, tá? Que foi considerado como heresia, tá? Mas com o tempo a Igreja Católica foi adotando, sob a influência de Tomás de Aquino, que também foi um católico, um teólogo católico, muito interessante, coisas legais que ele escreveu, o que nós chamamos de semi-pelagianismo, tá? Ou seja, que o ser humano é afetado pelo pecado, mas não ao ponto de não poder mais exercer o seu livre-arbítrio e praticar a sua fé por si mesmo, tá? Era basicamente isso. Eles foram ficando um pouco mais simpáticos àquilo que Tomás de Aquino foi ensinando, tá bom? Aí Lutero, ele escreveu um livro bem legal,
chamado A Escravidão da Vontade. Era uma resposta a digamos, uma posição relacionada a Erasmo de Roterdã, que era um católico simpatizante da Reforma, mas não ao ponto de largar de forma total o catolicismo romano que defendia lá os conceitos pelagianos. Então Lutero acreditava que era Erasmo, né, um dos inimigos de Deus e da religião cristã. Ele vai escrever nesse livro aí, Escravidão da Vontade, mais ou menos isso, tá? Justamente por causa do ensino dele sobre o pecado original. Os reformadores, por adotarem o ensino bíblico da depravação total do homem, defendida por Agostinho e até por outros pais da igreja, ensinavam que o pecador, mesmo depois de batizado, ele é incapaz de crer em Cristo por si mesmo, né? Efésios 2. Vocês estavam mortos nos vossos pecados e delitos. O morto ele não consegue responder se alguém fala assim, David está morto, certo? Aí o Hugo pega e fala assim, David, levanta. O David está morto, ele não vai levantar, né? Só uma força externa pode fazer esse homem levantar e é o próprio Jesus, né? Então os reformadores insistiam, né, que o homem é incapaz de crer em Cristo por si mesmo, ele está morto e que precisa ser regenerado pelo Espírito Santo antes de poder livremente crer em Jesus Cristo. A fé, portanto, é vista como um dom de Deus concedido gratuitamente ao pecador e seguido da justificação. Aí essa concessão gratuita da fé, ela é seguida imediatamente pelo ato de Deus em que ele justifica o pecador diante da fé que o pecador agora, regenerado, pode exercer em Cristo. Aquilo que nós chamamos de fé salvadora, né? Essa fé salvadora era concedida mediante a palavra de Deus, lida ou pregada, como diz o texto. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como Calvino ensinou mais exatamente a fé salvadora, não é, nos seus escritos, muito mais que Lutero, ele escreve mais sobre isso, né? E que era concedida por Deus somente aos seus eleitos, ele pega mais forte nesse ponto, né? Ou seja, aqueles que Deus escolheu e predestinou desde a eternidade e que no tempo próprio chamou através da pregação pelo Espírito Santo de maneira irresistível, de forma que eles vieram a crer e assim receberam a imputação da justiça de Cristo como resultado, passando a viver uma vida de santidade, de bondade, de piedade, servindo a Jesus, usando os seus dons e assim por diante. Então, dessa forma, Calvino ele ligou a justificação e a santificação como sendo inseparáveis. Certo? Bom, então essa aqui foi a nossa aula de hoje relacionada ao Sola Fide. Peço desculpa pela correria, tá? Eu tenho que correr de fato, ela ficou bem grande, mas não tem problema não, tá bom? Essa semana ainda eu pretendo lançar aí algumas outras aulas complementares. Espero que vocês comentem assim que a aula for enviada, né, que vocês ouvirem, apontarem. É importante fomentarmos os assuntos aqui no grupo, tá bom? Um grande abraço para vocês e fiquem todos na paz, viu? Beijo no coração.